Nekla desce até o apartamento onde Cevdet acolheu os irmãos e começa uma nova discussão. Ela reclama da música, diz que eles tomaram um lugar que era de sua família e exige que devolvam até a televisão. As crianças tentam explicar que não fizeram nada de errado e que foi Cevdet quem lhes deu os móveis e os alimentos, mas a mulher continua insultando todos e promete que eles não permanecerão ali por muito tempo. Durante a confusão, Renzi pega o pão da mesa e acusa as crianças de estarem consumindo alimentos que, segundo ela, pertencem à sua família. Fidan responde que aqueles mantimentos foram comprados por Cevdet para eles. Mesmo assim, a mulher continua fazendo ameaças e afirma que aquele será o último dia em que eles desfrutarão de qualquer conforto naquela casa. Enquanto os adultos discutem, Samet volta a perguntar onde está Azize. O menino ainda não consegue entender o desaparecimento da irmã e insiste em procurá-la. Fidan, já cansada e preocupada, tenta fazê-lo aceitar que Azize não está ali naquele momento, mas o garoto continua olhando ao redor na esperança de encontrá-la. Enquanto isso, Duygu chega à loja de Nekla procurando por notícias de Azize. Ela grita sem parar. Asmet a ver pela janela. Sem saber em qual apartamento ela mora, pergunta a um dos moradores, que explica que Nekla antes vivia no andar do meio, mas foi expulsa por seu irmão mais velho, Cevdet. Agora ela está morando no último andar, na casa do irmão mais novo. A fofoqueira brinca dizendo que basta chamá-la em voz alta, porque ela certamente vai ouvir. Pouco depois, Nekla aparece reclamando do barulho logo cedo. Ao ver Duygu, estranha sua presença e pergunta o que aconteceu. Em seguida, Asmet também aparece e se apresenta. Ele explica que é o irmão de Nekla e o dono da loja onde ela trabalha. Duygu fica surpresa ao descobrir que Asmet é realmente irmão de Nekla. Aproveitando a situação, Asmet pede que a irmã confirme que ele é um homem educado e respeitador. Entrando na brincadeira, Nekla diz que o irmão é extremamente gentil e muito educado, arrancando alguns sorrisos. Em seguida, Duygu revela o verdadeiro motivo de sua visita. Ela conta que está preocupada porque não consegue falar com Azize há 2 dias e pergunta se aconteceu alguma coisa com a jovem. Nekla explica que Azize foi levada pelo próprio pai. Ela conta que vários homens armados invadiram o bairro, provocaram uma grande confusão e levaram a jovem embora à força. Apesar de dizer que todos ficaram abalados, Nekla comenta que, no fim das contas, quem a levou foi o pai. Duygu não concorda com essa justificativa e pergunta se ninguém do bairro tentou impedir. Asmet responde que até chamaram a polícia, mas ouviram que se tratava de um problema familiar e que as autoridades não poderiam interferir. Cada vez mais preocupada, Duygu pede que Nekla avise imediatamente caso Azize entre em contato ou apareça. Ela diz que gostaria de ajudá-la de alguma forma. Depois de se despedir, vai embora ainda bastante inquieta. Assim que Duygu sai, Asmet comenta com Nekla que aquela é a mesma vizinha sobre quem ela tanto falava. Depois de conhecê-la, ele admite que havia criado uma impressão errada e conclui que não se deve julgar uma pessoa apenas pelo que os outros dizem. Logo depois, Asmet segue Duygu. Ele a aborda de forma provocativa. Diz que bastou ele ouvir sua voz para ficar desconcertado. Asmet diz que apenas não quer criar problemas, principalmente para evitar que sua esposa escute algum boato e a situação complique ainda mais. Duygu insiste em provocá-lo, dizendo que nem Nekla, nem sua esposa, nem qualquer outra pessoa lhe interessam. Sem dar abertura para a conversa, ela encerra o assunto e tenta se afastar dele. Azize continua presa na casa e desesperada. Ao encontrar a empregada da família, ela implora por ajuda. Diz que precisa voltar para os irmãos e acredita que a mulher também está sofrendo naquele lugar. Azize tenta convencê-la a ajudá-la a escapar, prometendo retribuir o favor no futuro. A mulher, porém, responde que não pode fazer nada. Ela afirma que a situação já foi longe demais e que qualquer tentativa de fuga só causará mais problemas. Segundo ela, todos acreditam que o melhor caminho é Azize aceitar o destino que foi decidido para ela. Sem entender, Azize pergunta quantas pessoas ainda precisarão sofrer por causa daquela história. Então a mulher revela a verdade que todos escondem. Desde o dia em que Azize nasceu, existe uma promessa entre as famílias rivais. Ela foi prometida em casamento a Devra, neto da família inimiga, e essa união deveria encerrar a antiga disputa de sangue que divide as duas famílias há décadas. Azize fica revoltada. Ela diz que não se importa com a rivalidade deles e muito menos pretende se casar com alguém daquela família. Para ela, ninguém tem o direito de decidir seu futuro. Determinada a escapar, Azize aproveita um momento de distração e corre em direção à saída.
A empregada começa a gritar imediatamente. A mulher tenta impedi-la, enquanto outros capangas da casa percebem o que está acontecendo e correm. Em poucos segundos, o local vira um caos. Todos saem correndo atrás dela pelos corredores e pelo pátio. Ordens são dadas de todos os lados para que ninguém permita sua fuga. Azize continua correndo o mais rápido que consegue, tentando encontrar uma saída antes de ser alcançada. Enquanto isso, Yavuz tenta impedi-la, mas Azize enfia um garfo em sua perna e consegue fugir. A busca se intensifica. Os perseguidores correm cada vez mais rápido, determinados a capturá-la antes que ela consiga escapar e voltar para os irmãos. Azize luta contra o medo e tenta encontrar qualquer oportunidade para recuperar sua liberdade. Azize consegue escapar da casa e corre desesperadamente pela floresta, tentando encontrar uma saída antes que os homens de Yavuz a alcancem. Enquanto foge, ela escuta os gritos dos perseguidores se aproximando cada vez mais. Do outro lado, Semo e seus companheiros Cevdet e Yusuf também estão seguindo as pistas deixadas pelos capangas. Ao avistarem o homem, eles o seguem na esperança de finalmente encontrar Azize. Semo quer partir para cima dele, mas Cevdet o impede de agir por impulso e ordena que todos mantenham a calma. Ele acredita que o inimigo está tentando atraí-los para uma armadilha e manda que permaneçam escondidos até o momento certo. Enquanto isso, Azize continua correndo entre as árvores, completamente exausta. Ela mal consegue respirar, mas não desiste. Cada passo é uma tentativa desesperada de voltar para os irmãos antes que seja capturada novamente. Depois de muito correr, ela encontra um galpão abandonado e decide se esconder ali, torcendo para que ninguém a encontre. Pouco depois, os cães começam a latir sem parar. Ao ouvir o barulho, a avó dela regala os olhos e desconfia imediatamente. Na casa onde vivem os irmãos de Azize, Zeliha tenta aliviar a tristeza dizendo que eles nunca precisaram de televisão para serem felizes, pois as histórias que inventavam juntos sempre bastavam. Pouco depois, Yusuf liga para Zeliha e informa que ainda não encontraram Azize, mas descobriram o rastro de Yavuz e estão seguindo seus passos. Ele pede que todos mantenham a esperança e promete fazer o possível para trazê-la de volta. Após a ligação Nekla, aproveitando a ausência de Cevdet e Semo, ela decide retirar todos os móveis e objetos da casa. Dá ordens para que uma parte das coisas seja levada para o porão e outra para o sótão. Samet tenta impedir, enfrenta os homens e protege o pouco que ainda resta da casa, mas acaba sendo afastado. Nekla continua dando ordens e afirma que não deixará absolutamente nada no imóvel, apenas as paredes. Como se isso não bastasse, Nekla revela que também mandou cortar a água, a energia elétrica e o gás da residência. Convencida de que os irmãos não conseguirão permanecer ali, acredita que eles serão obrigados a abandonar a casa em pouco tempo. Do outro lado, Azize é encontrada novamente pelos homens de Yavuz. Ela é levada de volta ao cativeiro e encara Yavuz sem esconder sua revolta. Ele percebe que ela já descobriu o plano de obrigá-la a se casar com Devran para encerrar a antiga rivalidade entre as famílias. Azize deixa claro que jamais aceitará esse destino e afirma que não pertence àquela família. Sem demonstrar qualquer compaixão, Yavuz ordena que o mita amarre Azize. Ela luta, grita e tenta se soltar, revoltada, afirma que não é propriedade de ninguém e que jamais permitirá que decidam seu futuro. Yavuz responde friamente que perdeu qualquer sentimento de piedade no dia em que Hat levou Bala e a criança embora. Para ele, tudo o que aconteceu desde então é consequência daquele passado. Mesmo presa e sem forças, Azize continua recusando aceitar que ele tenha qualquer direito sobre sua vida. Enquanto isso, na casa dos irmãos de Azize se transforma em um lugar de puro sofrimento. O frio toma conta de todos depois que Nekla manda cortar a eletricidade, a água e o gás. Tremendo, Samet reclama que está congelando. Fida manda que ele feche bem o casaco e pede para outra irmã vestir mais uma roupa. Em seguida, faz os dois se sentarem bem juntos para aquecerem um ao outro. Também os alerta para não encostarem as costas na parede gelada, pois o frio poderia piorar ainda mais a situação. Eles percebem que não há nada que possa amenizar aquele sofrimento. Sem gás, nem mesmo conseguem improvisar um fogão ou aquecer a casa. Revoltados, os irmãos lamentam a situação e dizem que Azize jamais teria permitido que levassem todos os seus pertences. Enquanto isso, Yusuf e seus companheiros continuam seguindo discretamente o carro dos homens de Yavuz. Eles mantêm distância para não serem descobertos. Semo se mostra disposto a enfrentar qualquer perigo, dizendo que basta encontrarem Azize e ele resolverá o resto. Yusuf tenta acalmá-lo,
lembrando que os criminosos estão fortemente armados e que qualquer passo em falso pode terminar em tragédia. Mesmo assim, todos permanecem determinados a resgatar a jovem. Durante a perseguição, o telefone de Yusuf toca. É seu pai, preocupado por não receber nenhuma notícia desde a noite anterior. Yusuf explica rapidamente que está procurando Azize e promete contar tudo depois. O pai insiste em saber onde eles estão e afirma que também irá ajudá-los nas buscas. No entanto, Yusuf o convence a permanecer onde está, garantindo que eles conseguirão resolver a situação. Do outro lado, Duygu encontra Faruk, que logo percebe que ela não está nada bem. Ela então conta que Azize foi sequestrada pelo próprio pai, que apareceu acompanhado de homens armados e a levou à força. O rapaz fica chocado e pergunta pelos filhos da jovem. Duygu esclarece que Azize não tem filhos, mas sim irmãos pequenos. Só então ela se dá conta de que nem havia pensado nas crianças, imaginando o sofrimento que elas devem estar enfrentando sozinhas. Sem perder tempo, decide visitá-las para oferecer ajuda. O rapaz se oferece para acompanhá-la, mas antes precisa resolver alguns assuntos. Enquanto isso, a perseguição continua. Os homens de Yavuz percebem que estão sendo seguidos quando tentam ligar para um comparsa e descobrem que seu telefone está desligado. Desconfiados, aceleram o veículo. Yusuf também aumenta a velocidade para não perder o rastro. Um dos homens percebe definitivamente que estão sendo perseguidos e ordena que não deixem os perseguidores escaparem. Na casa dos irmãos de Azize, quando todos acreditam que a situação não pode piorar, alguém bate à porta. Assustados, eles a abrem e encontram Melis. Para surpresa de todos, ela não veio causar problemas, mas ajudar. A jovem traz um aquecedor para que as crianças não passem mais frio. Ela também revela que religou a eletricidade, o gás e a água da casa, devolvendo um pouco de conforto à família. Os irmãos ficam profundamente agradecidos pela atitude inesperada. Antes de ir embora, Melis pede desculpas por toda a situação causada por sua família e afirma que nunca desejou que eles sofressem daquela maneira. Em seguida, faz uma pergunta que deixa todos em silêncio. Por que eles ainda não procuraram a polícia para denunciar tudo o que está acontecendo?